Sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final, um programa realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. Meu nome é Alessandro Spielborgs, a minha matéria é Direito Tributário. E estou aqui no dia de hoje para falar para você como que então a gente faz para identificar as várias espécies tributárias e mais, como você sabe então reconhecer qual é o tipo de tributo que está sendo cobrado de mim, que está sendo cobrado de você, que é cobrado de todos nós a cada dia que passa. Para que então você tenha condições então de verificar a espécie tributária que está sendo exigida, é claro que você deve lembrar como o nosso programa é dividido. Você sabe muito bem que o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos justamente o tema do dia. Tema do dia de hoje, então, que a gente vai verificar quais são as etapas, quais são os passos que você precisa dar para identificar a espécie tributária que está sendo cobrada. Eu vou falar, então, no dia de hoje, quais são as perguntas e respostas que você precisa encontrar para determinar se você está sujeito ao pagamento de um imposto, se você está sujeito ao pagamento de uma taxa, ou se você está sujeito ao pagamento de contribuição. Isso você vai ver, então, que isso é extremamente importante em razão do nosso sistema tributário nacional. No segundo bloco, nós temos, então, o Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor, então, que é a condição, é o momento que eu tenho de resolver as suas dúvidas que você tem sempre encaminhado ao nosso programa Prova Final. As dúvidas que geram, inclusive, temas, perguntas bastante interessantes e eu vou aqui solucionar. No terceiro e último bloco, enfim, nós encontramos então o X da questão. E então, no X da questão, você vai verificar como que esse tema, como essas etapas para identificar cada uma das espécies tributárias costuma ser questionada em cada uma das provas espalhadas pelo país afora, em concursos e inclusive no exame da ordem. Portanto, meu amigo, minha amiga, não saia daí. É hoje, então, que você vai verificar quais são as informações e características que precisamos descobrir para identificar cada uma das espécies tributárias que o governo costuma exigir, seja o governo federal, seja o governo estadual, ou seja a prefeitura da sua cidade. Nosso programa só está começando, não saia daí. Em um minutinho, eu estou de volta. Como identificar cada uma das espécies tributárias que nós temos pelo país? Esse é o nosso tema do dia de hoje. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que me assiste em todo canto desse país, é justamente hoje que eu estou aqui para mostrar para vocês quais são as etapas pelas quais você tem que passar para identificar se você está diante do pagamento, da exigência de um imposto, de uma taxa, de uma contribuição de melhoria, de empréstimos compulsórios ou, quem sabe, de contribuições especiais. Digo isso para vocês, afinal de contas, as espécies tributárias são justamente em número de 5. E repito só para você: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, bem como as chamadas contribuições especiais. Conforme compreende o Supremo Tribunal Federal, levando em consideração o atual texto da nossa Constituição Federal, nossa Constituição, no dia 5 de outubro de 1988, 5 são as espécies de um mesmo gênero denominado tributo. Portanto, nós temos 5 espécies tributárias, 5 tipos, 5 modalidades de tributos que vão de impostos até contribuições especiais. Bom, é claro que é muito comum você verificar essas espécies tributárias, não só segundo o texto da Constituição Federal, bem como o Código Tributário Nacional. Lembrando apenas que o nosso CTN, o Código Tributário Nacional, já foi responsável por identificar as espécies tributárias, mas quando isso aconteceu, nós tínhamos em vigor uma outra Constituição Federal, era a Constituição Federal de 1946, haja visto o nosso CTN ter surgido apenas no ano de 1966, bem, com o advento da Lei 5.172 daquele mesmo ano. Bom, o CTN traz as espécies tributárias, mas é hoje o texto da Constituição Federal que envolve, que vislumbra para a gente as 5 espécies tributárias que estão todas consagradas lá nas manifestações por parte do nosso Supremo Tribunal Federal. Bom,
Para você identificar cada uma das espécies tributárias, é importante, antes de mais nada, fazer uma breve introdução que eu faço aqui com vocês, para que então a gente saiba exatamente qual a legislação que a gente deve levar em consideração. Se é a legislação hoje da Constituição, ou se é mais importante, neste caso, a gente verificar aqueles temas descritos pelo nosso CTN. Bom, eu faço essa introdução partindo do artigo 146 da Constituição. Esse dispositivo, o artigo 146, é o responsável por determinar quais são os temas do direito tributário que deverão ser necessariamente veiculados por lei complementar. Esses temas, então, que devem ser veiculados por lei complementar, na sua maioria, estão todos lá arrolados justamente nesse artigo 146 da Constituição, como eu já havia afirmado. Entre esses temas, nós temos num determinado momento a Constituição afirmando o seguinte, que as normas gerais de direito tributário são temas dependentes de lei complementar. Ok, eu entendi, professor. As normas gerais de direito tributário são temas, então, que só poderão ser veiculados por lei complementar. E fazendo essa afirmação, então, sabendo dessa informação, você faz, então, a pergunta, que é normal neste caso. Professor, se esses temas, essas normas gerais de direito tributário, são dependentes de lei complementar, quem é que faz as vezes dessa lei complementar? A pergunta é muito boa, e eu digo para você que, em sua maior parte, pelo menos, quem faz as vezes dessa lei complementar é justamente o nosso Código Tributário Nacional. Sim, o nosso CTN, que surgiu lá em 1966, ele já havia sido recepcionado por parte da Constituição Federal anterior, a Constituição Federal de 67, já havia recepcionado o CTN com força de lei complementar. Portanto, você pode afirmar sem dúvida nenhuma que o nosso CTN hoje, sem dúvida, ele tem força de lei complementar. Repiso, o CTN, ele surgiu como lei ordinária, de fato, mas ele, CTN, tem força de lei complementar. É claro, e você não deve esquecer de jeito nenhum, depois disso eu certamente irei reforçar, o nosso CTN, ele continua sendo uma lei ordinária, só que ele tem força, ou materialmente, ele é uma lei complementar. Porque, afinal de contas, a matéria que ele dispõe, as normas gerais de direito tributário, são temas exclusivos de legislação complementar. E, portanto, o CTN já dispunha dessa forma, de maneira, então, que ele acabou sendo recepcionado com força de lei complementar. Entre esses vários temas de normas gerais de direito tributário, nós temos necessariamente o conceito de tributo. Verdade. Segundo a Constituição Federal, a definição de tributo é algo que tem que ser previsto em lei, e não é qualquer lei, não. Tem que ser lei complementar. E o CTN faz essas vezes, ele, CTN, ficou responsável por trazer para a gente o significado de tributo. O conceito de tributo, então, você percebe claramente descrito lá no nosso CTN, no seu artigo 3º. E só para recordá-lo sobre o conceito de tributo, posso dizer para você aqui rapidamente que tributo nada mais é do que toda uma prestação pecuniária compulsória instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada e que não constitua sanção a ato ilícito. Repito para você agora, exatamente nesse momento, qual é o conceito de tributo, só que com outras palavras, talvez inclusive sendo um pouquinho mais didático, tendo esse cuidado um pouco mais explicativo nesse sentido. Vamos falar novamente sobre o conceito de tributo, onde então eu vou descrever aqui suas principais características. Quando você pensa no conceito de tributo, não se esqueça, para você saber se aquela cobrança realmente que chegou ali pelo correio até você, se aquilo realmente é ou não é um tributo, você deve levar em consideração 1, 2, 3, 4, 5 características. Quais são elas? Primeiro, tributo sempre corresponde a uma prestação pecuniária. Tributo, então, ele sempre vai exigir de você, cidadão, um pagamento em dinheiro. Essa é a regra, esse é o rigor. O tributo, a rigor, então, ele só pode ser extinto mediante o pagamento em dinheiro.
Pagamento esse em dinheiro, que naturalmente sempre consistirá aqui numa prestação de caráter compulsório. O tributo sempre será obrigatório, jamais facultativo. Se você recebe uma cobrança e se você tiver a oportunidade de pagar ou não aquela cobrança, aquela exigência, se você tem a faculdade de pagar ou não, isso não é tributo. Se você não tem o que fazer, se você mesmo que não queira, mesmo que você não goste, mesmo assim você é compelido a realizar esse pagamento, aí você pode ter certeza, é um tributo. É claro que para ser tributo, para você realmente ser obrigado a pagar essa prestação pecuniária, só se essa cobrança estiver instituída em lei. Perfeito, porque afinal de contas, toda e qualquer cobrança só pode ser regulada por lei. Cobrança de natureza tributária depende necessariamente de lei. Impossível ela ser cobrada mediante um outro veículo que não seja lei. Afinal de contas, você está cansado de saber e lembrar de algo disposto na Constituição Federal, lá no artigo 5º, quando ela chega a informar que ninguém, mas absolutamente ninguém, pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Portanto, se o tributo é sempre obrigatório, você já tem essa informação, você sabe que tributo tem que ser sempre obrigatório. Para que o tributo seja assim caracterizado, só existe um veículo que pode trazer essa característica ao tributo. E que veículo é esse? Sem dúvida nenhuma, a lei. Seja a lei ordinária, seja a lei complementar. O alvo hoje não é falar sobre lei, se lei ordinária, se lei complementar ou se medida provisória. Mas uma coisa é certa, todo e qualquer tributo sempre dependerá de lei, necessariamente. É claro que então, a partir desse momento, você fica pensando, tá bom, eu sei que essa cobrança ela vem sempre instituída por lei, tornando então essa exigência obrigatória. Mas como que esse tributo ele é cobrado? De acordo com o Código Tributário Nacional, essa cobrança tem que acontecer mediante uma atividade administrativa. Atividade essa que a gente costuma denominá-la como lançamento. É algo que certamente dá tema aqui para um outro programa, se não para vários outros programas. Mas o lançamento tributário corresponde justamente a essa atividade administrativa que leva o tributo até você. Um dos exemplos mais claros de lançamento, que eu costumo informar a todo momento, é justamente aquele carnê do IPTU, por exemplo, que você recebe na sua casa. Carnê do IPTU, aquilo corresponde a um verdadeiro lançamento. Naquele caso, é um verdadeiro lançamento de ofício, que é registrado aqui através de todo esse procedimento do fisco em não só confirmar que você é proprietário de um imóvel situado em zona urbana, mas um procedimento, então, que confirma a sua obrigação e constitui o crédito tributário, tornando você devedor do tributo. E por fim, porém não menos importante, a quinta e última característica, que faz com que você tenha certeza absoluta que aquilo que está sendo cobrado de você é um tributo. Porque segundo o CTN, na sua parte final do artigo 3º, ele deixa bastante claro que tributo jamais se confundirá com a cobrança de uma multa. Ora, e por que não? Simples, né? Uma multa você só pode ser obrigado a pagá-la, você só pode receber uma multa se você fez algo que não podia ter feito. Uma multa, ela corresponde a uma sanção. E ora, esse ato sancionatório, ele só pode surgir a partir do momento que você pratica algo que não era permitido. Quando você pratica algo que não é permitido, que não é lícito, quando você pratica um ilícito, da ilicitude decorre uma sanção. E a multa tem justamente esse caráter. Tributo é muito diferente de multa. Tributo não pode corresponder a uma multa. Tributo não se confunde com multa. De modo que você pode afirmar aqui nesses primeiros passos que eu dou, que tributo ele jamais pode decorrer de um ato ilícito. Porque o que vem de ato ilícito é multa. Tributo, portanto, eu pergunto para você, tributo decorre de que tipo de ato? Ora, está na cara. Tributo decorre da prática de atos lícitos. Perfeito? Ficou claro, então? Quando você pensa a respeito de tributo, você lembra que essa cobrança, sempre consiste numa prestação
mediante pagamento em dinheiro, que é obrigatória, que foi instituída por lei, que é cobrado através de um lançamento e que essa cobrança em nenhum momento pode se confundir com uma sanção a ato ilícito. Sabendo então de todas essas características, você está diante de um tributo. E o que a gente precisa saber agora, a partir desse momento, é qual é o tipo de tributo que está sendo cobrado, qual é a espécie tributária que me é exigida. Exatamente esse é o grande foco do nosso tema do dia, identificar as várias espécies tributárias que existem no país. Como eu já havia abordado, são 5 espécies que vão de impostos, passando por taxas, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios, até chegar às contribuições especiais. E para que você possa identificar as espécies tributárias, para você reconhecer a verdadeira natureza jurídica de um tributo, eu devo então lembrá-lo que existe um dispositivo do CTN bastante importante nesse sentido, que é justamente o artigo 4º. O artigo 4º do Código Tributário Nacional, ele determina para a gente quais são as regras, quais são as características e as circunstâncias necessárias e suficientes para você reconhecer a verdadeira natureza jurídica do tributo. Porque eu digo para você que não é pelo nome, não é pela denominação da cobrança que você verdadeiramente sabe se aquela exigência é um imposto, uma taxa ou uma contribuição. É isso mesmo. Não basta o legislador dizer que ele está criando mais um imposto, só porque a lei diz que é um imposto, só porque está escrito no jornal que é um imposto, só porque na televisão, no telejornal, o apresentador anuncia que você está diante de mais um imposto, de mais uma taxa ou de mais uma contribuição, não é porque ele falou que é um imposto que aquilo é imposto. Pode ser que aquela cobrança seja um tributo de fato, mas não verdadeiramente um imposto. De repente, o que está escrito imposto pode ser uma taxa. De repente, quando está escrito contribuição, quando é falado contribuição, no fundo é um imposto. Como é que eu faço para perceber a verdadeira natureza jurídica do tributo? Como é que eu faço, portanto, para determinar o verdadeiro eu do tributo? E aí, qual é a pergunta que deve ser feita? Como é que eu faço, então, para perceber a natureza jurídica do tributo? De acordo com o Código Tributário Nacional, a natureza jurídica tributária é determinada em razão do fato gerador. É isso mesmo, é o fato gerador, é o critério do fato gerador com que faz você perceber se aquela cobrança é um imposto, uma taxa ou uma contribuição. Ora, e por que eu digo isso? Simples, na realidade. Porque de acordo com o CTN, se o critério é o fato gerador, você pode perceber que o fato gerador, por sua vez, ele pode ser vinculado ou não vinculado. É isso mesmo. O fato gerador pode ser vinculado ou pode ser não vinculado. Se o fato gerador for vinculado, é porque aquele tributo ele depende de uma contraprestação estatal. Fato gerador vinculado são aqueles tributos que só poderão ser cobrados, só poderão ser de você exigidos, caso o ente político, caso a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município ofereça algo em troca para você. E professor, nós temos tributos realmente cujos fatos geradores são vinculados? Eu digo, sem dúvida nenhuma. Você tem pelo menos 2 tributos cujos fatos geradores, cujos fatos praticados geram a necessidade de pagá-los, desde que o ente político ofereça algo em troca. Que tributos são esses? Eu estou falando, neste caso, de taxas e contribuições de melhoria. Tanto as taxas como as contribuições de melhoria são tributos cujos fatos geradores são vinculados. E é fácil de perceber isso a partir do momento que você lembra que taxa depende de uma contraprestação estatal. Taxa depende do oferecimento de um serviço público. Taxa. E a contribuição de melhoria? Contribuição de melhoria, diferentemente da taxa, ela depende da realização de uma obra pública. Portanto, tanto as taxas como as contribuições de melhoria são tributos cujo fato gerador é vinculado. Taxa porque depende de um serviço público. Contribuição de melhoria porque depende da realização de uma obra pública.
quero apenas deixar bem claro que, no caso da taxa, tudo bem, basta o ente político oferecer um serviço público e esse serviço público ser de prestação obrigatória, isso já torna você, contribuinte, obrigado a recolher a taxa correspondente. Já no caso das contribuições de melhoria, não basta apenas a realização da obra pública. Claro, é preciso que dessa obra pública implique em valorização imobiliária. Ficou claro? Bom, já identificamos os tributos cujo faturador é vinculado, taxas e contribuições de melhoria. Mas quais são os tributos cujo faturador é não vinculado? Tributos cujo faturador é não vinculado, então ficam as demais espécies tributárias. Lembra que eu tinha falado para vocês que são 5 as espécies tributárias? 2 já foram, taxas e contribuições de melhoria. Faltam apenas quem? Impostos, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Portanto, impostos, empréstimos compulsórios e contribuições especiais se encaixam naqueles tributos cujos faturadores são não vinculados. São tributos, portanto, cujo faturador independe de contraprestação estatal. Pouco importa o ente político oferecer algo em troca e mesmo assim, você, eu, todos nós seremos obrigados a pagar aquele tributo, seja da natureza de um imposto, de um empréstimo ou então de uma contribuição especial. É claro que nesse momento você me pergunta, professor, mas eu já consegui determinar ou discriminar uma taxa de uma contribuição de melhoria. Basta eu ver o que o ente político me oferece em troca. Se for um serviço público, eu sei que aquela cobrança é uma taxa. Se for uma obra pública da qual decorreu valorização imobiliária, eu sei que aquela cobrança, na verdade, é uma contribuição de melhoria. Mas, professor, e se por acaso aquele tributo está sendo cobrado ou existe uma prestação pecuniária sendo exigida de mim e o ente político não ofereceu nada em troca? Bom, neste caso, o faturador é não vinculado. E aí eu preciso, então, discriminar um imposto, de um empréstimo e de uma contribuição especial. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Agora, você tem que fazer uma segunda pergunta, extremamente importante. Você deve questionar, então, se esse tributo, cujo faturador não é vinculado, se esse tributo, se a arrecadação desse tributo tem destinação específica ou não tem destinação específica. Professor, como assim? Eu não entendi. Agora você faz uma segunda pergunta. Primeiro você perguntou qual era o faturador, se vinculado ou não vinculado. Agora você vai fazer uma segunda pergunta. Se o destino dessa arrecadação tem um objetivo específico ou não. Se a arrecadação desse tributo tem ou não tem destinação específica. Por quê? Se a resposta for a arrecadação não tem destinação específica, então você está diante de um imposto. Por outro lado, se a resposta é essa arrecadação tem destinação específica, então neste caso você está diante ou de um empréstimo compulsório ou então de uma contribuição especial. Ficou claro aqui? Tributo cuja arrecadação não tem destinação específica é imposto. Tributo cuja arrecadação tem que ter destinação específica, neste caso, ou é empréstimo compulsório ou são contribuições especiais. E para finalizar, portanto, você faz uma terceira e última pergunta. Afinal de contas, agora você quer saber como discriminar os empréstimos compulsórios das contribuições especiais. Percebe? Olha só, recapitulando aqui para você não perder o fio da meada. Primeiro você pergunta sobre o fato gerador. Fato gerador vinculado ou não vinculado? Se for vinculado, ou é taxa ou contribuição de melhoria. Se for não vinculado, ou é imposto, ou é empréstimo compulsório, ou são contribuições especiais. Segunda pergunta, qual é, ou se a arrecadação tem ou não destinação específica? Segunda pergunta sobre a arrecadação, tem ou não tem destinação específica? Se não tem destinação específica, se não pode ter destinação específica, é um imposto. Por outro lado, se a arrecadação tem que ter destinação específica, ou é empréstimo compulsório ou contribuições especiais.
Para finalizar, portanto, a terceira e última pergunta, para você discriminar empréstimo compulsório de contribuição especial, você deve questionar: esse tributo que está sendo exigido de mim, para esse tributo, existe ou não promessa de restituição? Como assim? Você pergunta se aquela prestação pecuniária que você vai recolher naquele momento, se existe para aquela prestação pecuniária compulsória alguma promessa de devolução desses valores ou não existe promessa nenhuma. Por que eu digo isso? Porque se existir uma promessa de restituição, então você está diante dos chamados empréstimos compulsórios. Por outro lado, se a lei que realizou aquela cobrança em nenhum momento fez promessa de restituição, é porque neste caso você está diante da última das espécies tributárias, as chamadas contribuições especiais. Portanto, meus amigos, com essas perguntas são três. Qual é o faturador? Se a arrecadação tem ou não tem destinação específica? E se existe promessa ou não de restituição? Quando você responde claramente qualquer uma dessas perguntas, ou essas três perguntas exatamente nessa ordem, isso faz com que você tenha certeza absoluta qual é o tipo de tributo que está sendo exigido de você. Se imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório ou contribuição especial. Ficou claro? Perfeito? Exatamente essas etapas, se você seguir exatamente nessa sequência que eu passei para você, não tem erro. Perfeito? Portanto, aguarde mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto justamente com um Pergunte ao Professor. Chegamos então no nosso segundo bloco, justamente o Pergunte ao Professor, que eu quero que você continue participando como você tem sempre participado, encaminhado as suas dúvidas, justamente para o nosso e-mail, provafinal@aesapar.com. Lembrando também que você pode mandar suas dúvidas, suas sugestões, críticas por esse e-mail, ou então me procura lá no Twitter, no Facebook, estou sempre à sua disposição também. Bom, você sabe muito bem que nesse Pergunte ao Professor, exatamente o momento que eu tenho a oportunidade de responder as suas dúvidas que você encaminhou, dúvidas bastante pertinentes e interessantíssimas a respeito do tema, desse tema de hoje, onde então eu mostrei para vocês quais são as etapas pelas quais você deve seguir para determinar e para identificar cada uma das diversas espécies tributárias. Portanto, sem mais delongas, vamos partir para a nossa primeira pergunta. Professor, o governo pode criar uma nova CPMF? Olha que pergunta interessante. Se o governo, nosso governo federal, tem a condição ou não de instituir uma nova CPMF, cobrar uma nova CPMF. Você lembra da CPMF? Só para recordar, a CPMF, um tributo que ficou muito conhecido aqui no país, hoje já extinto, é verdade, mas um dos tributos mais famosos que nós tivemos no país, a contribuição provisória sobre movimentação financeira. Era um tributo que toda vez que você realizava qualquer tipo de movimentação financeira, quando você ia lá sacar um dinheirinho no caixa eletrônico, só de movimentar esse dinheiro, você estava sacando um dinheiro para você. Mas esse saque no caixa eletrônico implicava na cobrança de uma alíquota pequenininha, se me falha a memória, 0,38% a título do valor que você sacava e ficava ali para o governo federal. A CPMF, quando instituída, então, ela foi exigida como uma contribuição. Uma contribuição que, dizia a sigla, era uma contribuição provisória sobre a movimentação financeira. Bom, eu devo reconhecer que esse provisório acabou levando anos e anos a fio, de forma que de provisório não tinha mais nada, né? Começaram a apelidar esse tributo de contribuição, em vez de provisória, como contribuição permanente sobre movimentação financeira. Mas, enfim, deixando de lado todas essas características, todas essas, enfim, essas histórias a respeito da CPMF, voltemos à pergunta no sentido de que se o governo hoje em dia pode trazer esse novo, ou mais uma vez esse pesadelo para nós, de toda a população? Bom, para isso então você deve lembrar quais são os tipos de competência que foram levados à União. Ou será que essa competência de instituir uma nova CPMF também existe para o Estado, ou quem sabe até mesmo para a sua cidade, para a prefeitura, para o seu município?
devo lembrá-los aqui de um tipo de competência chamada de competência residual. E aí eu digo para você com toda a tranquilidade que essa competência residual, ela pertence exclusivamente à União. Portanto, Estado, município nenhum, nem mesmo o Distrito Federal, poderá exigir um novo tributo, por exemplo, uma nova CPMF. Não mesmo. Essa competência residual, então, que eu falo, é exclusiva da União e só mesmo a União, se quiser, poderá mais uma vez instituir um tributo, ou um novo tributo. Além de todos os que nós temos hoje em dia, que não são poucos, a União, o governo federal, se quiser, se precisar, sem dúvida nenhuma, poderá instituir um novo tributo. Seja um novo imposto, seja uma nova contribuição. É isso mesmo. Segundo o texto constitucional, lá no artigo 154, no inciso 1, combinado com outro dispositivo, o artigo 195, parágrafo 4º, também da Carta Magna, nesses dois dispositivos você percebe claramente a autorização para que a União possa instituir novos impostos ou novas contribuições sociais. A União, ela pode instituir um imposto residual ou uma contribuição social residual. De modo que eu digo para você que se o governo federal hoje pretender instituir uma nova CPMF, estaria instituindo então um tributo com a finalidade de custear, por exemplo, a saúde, como acontecia no passado. A pergunta é, se o governo quiser instituir um tributo, mais uma vez, um novo tributo, com a finalidade específica de custear a saúde, qual seria esse tributo? Seria da espécie imposto ou seria da espécie contribuição? Ora, você tem condições de responder. Afinal de contas, eu tinha dito no bloco anterior quais são as características sobre um imposto e sobre uma contribuição. E sobre imposto, você sabe que essa espécie tributária, uma vez instituída, a sua arrecadação não pode ter destinação específica. Portanto, o imposto não pode ser instituído com uma finalidade específica. O imposto não pode. Mas e as contribuições? As contribuições podem. Melhor, as contribuições só podem ser instituídas desde que a lei preveja uma finalidade específica. Portanto, se o governo hoje, federal, resolver instituir um novo tributo para custear a saúde, esse tributo não pode ser imposto, porque, afinal de contas, impostos são tributos que são cobrados, cuja arrecadação não pode ter finalidade específica. Que tributo seria esse? Para o governo instituir um novo tributo com a finalidade de custear a saúde, neste caso, só poderia instituir uma nova contribuição social. E ele faria isso, claro, desde que observados os requisitos descritos na Constituição Federal. Entre eles, a necessidade de lei complementar, a necessidade desse novo tributo ser um tributo não cumulativo e ainda o cuidado de que essa nova contribuição social não ter fato gerador nem base de cálculo das contribuições sociais já existentes. Ficou claro? Em resumo, pode o governo instituir uma nova CPMF? Pode. Devo reconhecer, isso pode acontecer desde que observados os requisitos impostos pela Constituição Federal e, claro, todos os demais princípios constitucionais tributários. Ficou claro? Perfeito. Vamos partir, portanto, para a nossa segunda pergunta? Professor, qual é o tributo que pagamos para custear a iluminação pública? É um imposto ou uma taxa? Ora, olha que interessantíssima, eu diria, essa pergunta. Qual é o tributo, hoje em dia, que a gente paga para custear a iluminação pública? Porque nós pagamos algo para custear a iluminação pública. Pergunta-se, então, se esse tributo é de natureza de um imposto ou natureza de uma taxa. A gente está falando de um imposto para custear a iluminação pública ou seria uma taxa para se custear a iluminação pública? Olha, eu refiz a pergunta, mas só para deixar bastante claro, na verdade, o nosso campo aqui de desenvolvimento. Imposto ou taxa? Lembra das características que eu remontei no nosso primeiro bloco? O que eu preciso saber sobre imposto, o que eu preciso saber sobre taxa? Lembra qual é a primeira etapa, qual é a primeira circunstância, qual é a primeira característica que eu preciso reconhecer sobre aquela exigência tributária para saber se é imposto, se é taxa
ou contribuições? Qual é a característica? Você tem que perguntar sobre o fato gerador. Você tem que perguntar sobre o fato gerador. Se o fato gerador é vinculado ou se o fato gerador não é vinculado. Ora, porque se o fato gerador é vinculado, é porque aquele tributo depende de uma contraprestação estatal. O fato gerador vinculado, o tributo depende de uma contraprestação estatal. Certo? Depende de uma contraprestação estatal. Quais são os tributos que dependem de contraprestação estatal? Ou são taxas, ou são contribuições de melhoria. Taxas ou contribuições de melhoria. Ficou claro? Vamos pensar numa taxa. Taxa está relacionada a um serviço público. E eu estou aqui imaginando, a iluminação pública, de fato, é um serviço público. Iluminação pública é um serviço público? É um serviço público. E o que custeia o serviço público são taxas. Mas calma, eu devo fazer uma outra pergunta aqui. Na verdade, uma segunda característica que é importantíssima para a gente neste caso. Eu tenho que saber se as taxas podem custear todo e qualquer tipo de serviço público. Isso pode acontecer? Não, segundo o CTN, muito menos segundo a Constituição. Taxas só podem custear serviços públicos que forem ao mesmo tempo específicos e divisíveis. E aí, então, eu questiono você. A iluminação pública, que de fato é um serviço público, mas será que é um serviço público específico e divisível? Ora, neste caso, você vai bem lembrar que a iluminação pública é um serviço público realmente, mas que é oferecida a toda a população indistintamente. Portanto, a iluminação pública é um serviço público, mas é um serviço público indivisível. E ora, se é um serviço público indivisível, pode ser custeado mediante uma taxa? Resposta: não, de jeito nenhum. Mas, professor, mas a iluminação pública não é um serviço público? De fato é um serviço público. Mas justamente porque se trata de um serviço público indivisível, por isso a iluminação pública não pode ser custeada mediante taxa. Tudo bem? Professor, você está querendo me dizer então que o serviço de iluminação pública hoje em dia ele é custeado por um imposto então? Porque de acordo com a pergunta, ou é imposto ou é taxa? Cuidado! Será que a iluminação pública é custeada por impostos? Por acaso, meu amigo, minha amiga, os impostos, a arrecadação desse tributo pode ter finalidade específica, pode ter destinação específica? O governo, seja municipal, estadual ou federal, pode exigir um imposto para custear um objetivo específico, para custear um órgão, uma despesa, alguma coisa específica? De jeito nenhum. Segundo a Constituição Federal, isso não pode acontecer. Não, os impostos são tributos arrecadados e essa arrecadação não pode ter finalidade específica. Não pode estar sujeita a nenhum custo, nenhuma despesa, nenhum tipo de finalidade específica. Não mesmo. Os impostos são tributos cuja arrecadação não pode ter destinação específica, de modo que não é um imposto que custeia a iluminação pública. Ora, mas professor, se não é taxa, porque embora se tratando de um serviço público, é um serviço público indivisível, e não é imposto, porque os impostos não podem ter finalidade específica, que tributo é esse? Hoje em dia, a iluminação pública é custeada através de uma contribuição. São tributos, portanto, que só podem ser instituídos com finalidade específica. O ente federado, ele não precisa fazer nada em troca e mesmo assim ele pode estabelecer uma cobrança sobre o serviço de iluminação pública. Essa cobrança é uma contribuição. É aquela contribuição estampada no artigo 149, letra A da nossa Constituição, que fixa então a chamada contribuição para custear o serviço de iluminação pública. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, também chamada de COSIP ou CIP, simplesmente Contribuição de Iluminação Pública. Ficou claro? Portanto, sobre a iluminação pública, sim, nós temos um tributo. Esse tributo não é imposto, esse tributo não é taxa, esse tributo é uma contribuição. É a contribuição criada para se custear
o serviço de iluminação pública. Ficou claro? Vamos partir então para a nossa terceira pergunta. Professor, qual a diferença entre o princípio da não destinação e princípio da não afetação dos impostos? Ora, nessa terceira pergunta, então, a gente tem um questionamento bem mais peculiar. Um questionamento interessantíssimo, de fato, onde você então precisa descobrir, pelo menos tomar o cuidado com as diferenças que realmente, de fato, existem entre os princípios da não afetação e o princípio da não destinação dos impostos. É uma pergunta, eu devo admitir, muito frequente em concursos públicos, que, claro, né, em um momento, por isso, obsta que seja exigido num exame da ordem, por exemplo, mas uma pergunta bastante interessante e muito particular, especialmente adstrita aos impostos. Olha só, quando você ouve dizer que os impostos, como eu, inclusive, comentei aqui com vocês, são tributos cuja arrecadação não pode ter destinação específica, isso faz com que você, por causa dessa informação, esses princípios sejam confundidos. Eu estou levando em consideração simplesmente as palavras dispostas lá pelo texto da Constituição Federal, no artigo 167, inciso 4º. A Constituição deixa bem claro que a arrecadação dos impostos não pode ter destinação específica, salvo ser encaminhada a alguns segmentos que a própria Carta Magna excepcionalmente autorizou, como a saúde, como a administração tributária, ou mesmo quanto ao ensino. Agora, muito cuidado. Quando a Constituição Federal disse o seguinte, olha, a arrecadação dos impostos não pode estar destinada a nenhum fundo, a nenhum órgão e a nenhum tipo de despesa específica, quando a Constituição afirma isso e depois ela traz algumas ressalvas, em nenhum momento ela está querendo dizer que um imposto possa ser criado com uma destinação específica. Não, porque isso não pode acontecer. Nenhum imposto no país, seja ele federal, estadual ou municipal, nenhum imposto, reafirmo e repito só para você, nenhum imposto pode ser criado com destinação específica. O que pode acontecer é uma parte da arrecadação dos impostos ser encaminhada à saúde, ao ensino e à administração tributária. E isso pode acontecer. Você pode dizer que uma parcela da arrecadação dos impostos pode estar afetada à saúde. Uma parcela da arrecadação dos impostos pode estar afetada ao ensino. Uma parcela da arrecadação dos impostos pode estar afetada à própria administração tributária. Isso é o princípio da não afetação. Parte da arrecadação dos impostos podem estar afetados a algumas finalidades excepcionalmente autorizadas pela Constituição. Porém, em nenhum momento isso significa dizer que um imposto possa ser criado com finalidade específica. Nenhum imposto pode ser instituído com finalidade, com objetivo ou com destinação específica. Quero dizer para você, portanto, para não deixar nenhum tipo de margem à dúvida, um imposto pode ser criado, pode ser instituído para custear a saúde? Não. Você não pode ter um imposto criado para custear a saúde. Não pode. O que você pode ter é uma parte da arrecadação dos impostos afetada à saúde. Isso pode. Você não pode ter um imposto criado para custear o ensino público no país. Não pode. O que você pode ter é uma parte da arrecadação dos impostos afetada ao ensino. Você não pode ter um imposto criado para ser destinado justamente à administração tributária. Isso não pode. O que você pode ter? Você pode ter uma parcela da arrecadação dos impostos afetada à administração tributária. Então, quando você diz que uma parcela da arrecadação dos impostos está destinada ou à saúde, ou ao ensino, ou à administração tributária, uma parcela da arrecadação destinada a alguma finalidade,
isso é princípio da não afetação. Quando você diz que um imposto é criado para custear um objetivo, isso não pode acontecer em nenhum momento. A Constituição descreve nesse sentido, nem sequer autoriza, porque a gente está diante do princípio, neste caso, da não destinação. Perfeito? Ficou claro? Vamos partir para a nossa quarta pergunta? Professor, o que significa exercício regular do poder de polícia? Vamos lá para uma pergunta agora atinente a uma outra espécie tributária, uma das mais comuns que nós temos no país. Estou falando sobre as taxas. Melhor dizendo, essa pergunta diz respeito às taxas. Quando você é questionado sobre o exercício regular do poder de polícia, está sendo obrigado a falar sobre taxas. E não é sobre todo e qualquer tipo de taxa, não. Neste caso, eu vou falar sobre taxas de polícia. Só para relembrar, existem duas modalidades de taxas. Essa que eu vou comentar com você, taxa de polícia, mas tem também a outra modalidade, taxas de serviço. Interessante demais, eu selecionei essa pergunta para você, porque invariavelmente costuma ser questionado sobre taxas de serviço. Mas muitas vezes acaba aparecendo uma pergunta na sua prova, no seu concurso, no exame da ordem, sobre taxa de polícia. E aí, muitas vezes você acaba passando por cima desse tema, ou então só passa os olhos nesse tema, e uma pergunta que poderia ser fácil, garantindo um pontinho para você, acaba se tornando uma verdadeira incógnita. Taxas de polícia são aquelas justamente que são cobradas para custear o exercício regular do poder de polícia. E o que vem a ser exercício regular do poder de polícia? O exercício regular do poder de polícia, ele implica, primeiro, num exercício de fiscalização que deve ser fornecido, que deve ser justamente desenvolvido pelo ente federado, seja União, Estado, Distrito Federal ou município. E de acordo com os nossos tribunais, o exercício regular do poder de polícia, ele não necessita que a fiscalização aconteça no local. Não é preciso que o fiscal chegue no estabelecimento, chegue na empresa, chegue no restaurante, chegue, enfim, naquela pessoa jurídica. Não precisa o fiscal ir até o local. Basta apenas que exista um departamento de fiscalização em efetivo funcionamento. De acordo com os nossos tribunais, o fato de existir um departamento de fiscalização funcionando, isso já corresponde ao exercício regular do poder de polícia. Não é preciso que o fiscal vá no local. É indiferente também se o fiscal vai 1, 2, 10, 1000 vezes no ano. Você vai pagar a taxa de polícia apenas em razão do exercício regular desse poder de fiscalização. Basta isso. Basta que o departamento de fiscalização esteja funcionando. Se bem ou se mal, isso é irrelevante. Tem um departamento de fiscalização para aquele tipo de atividade? Tem. Se tiver, isso já é suficiente para justificar a cobrança de uma taxa de polícia. Ficou claro? Quinta e última pergunta. Professor, atualmente, quantas e quais são as espécies tributárias? Ora, diante dessa pergunta, então, interessantíssima, para que a gente possa fechar justamente essas dúvidas desse nosso segundo bloco, pergunte ao professor, quantas e quais são as espécies tributárias? E quem faz essa pergunta leva em consideração, sem dúvida nenhuma, o texto da Constituição e o texto do CTN. Eu digo isso porque a Constituição Federal, como eu já havia indicado, ela mostra para a gente 5 espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Ocorre que o nosso Código Tributário Nacional, por sua vez, só fala em 3 espécies: impostos, taxas e contribuições de melhoria. E eu expliquei para você por que isso acontece. Porque o nosso CTN ele surgiu bem antes que a nossa atual Constituição. O CTN surgiu em 66. E naquela época ele observava a disposição constitucional até então em vigor, que era a Constituição Federal de 46. Constituição essa que determinava justamente apenas 3 espécies tributárias: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que, se vier uma pergunta nesse sentido, você deva responder segundo o atual texto da nossa Constituição Federal, obviamente, e, claro, amparado a jurisprudência hoje já pacífica por parte do STF.
São 5 as espécies tributárias, não mais 3, porque hoje se reconhecem também como tributos os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Portanto, você pode responder 5 as espécies tributárias, de impostos até contribuições especiais. Isso segundo a nossa jurisprudência e o atual texto da Constituição Federal. Você só responderia 3 espécies tributárias se a pergunta fosse exclusiva em relação ao CTN. Se viesse uma pergunta para você pedindo para que você respondesse conforme o texto do Código Tributário Nacional, aí sim você responderia, olha, segundo o CTN, especificamente segundo o CTN, as espécies tributárias se resumem em 3. Porém, conforme a jurisprudência hoje em vigor, as espécies não são apenas 3, são a elas acrescidas também empréstimos compulsórios e contribuições especiais, totalizando, portanto, 5 espécies. Ficou claro? Essa foi a 5ª e última pergunta desse nosso bloco, o Pergunte ao Professor. Nós temos mais um pela frente, é mais um minutinho e eu estou de volta. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, chegamos no nosso terceiro e último bloco, justamente o X da questão. Então eu tenho aqui à minha disposição 2 questões interessantes sobre esse tema de identificação de tributos, onde a gente vai falar sobre assuntos variados, reunidos aqui em 2 questões específicas. Vamos partir já para a primeira questão? Acompanhem comigo. Primeira questão, realizada num exame de ordem, quando a instituição era a CESP, no ano de 2008, perguntando: a taxa de inspeção sanitária cobrada de estabelecimentos que possuem instalações sanitárias, como restaurantes e bares, destinada à realização de fiscalização pelo poder público, tem como fato gerador, letra A, a necessidade de utilização do serviço pelo contribuinte, letra B, a cobrança do tributo pela intervenção no domínio econômico realizada pelo Estado, letra C, a utilização efetiva por parte da população do serviço específico e divisível, ou letra D, a atividade da administração pública que regula a prática de ato concernente à higiene no exercício de atividade econômica dependente de concessão ou autorização do poder público. E aí, o que você achou dessa pergunta? Bom, uma pergunta que envolve naturalmente um exercício regular do poder de polícia. Fala ali no enunciado justamente sobre atividade fiscalizatória. Ora, para você ser obrigado a pagar uma taxa de polícia, basta apenas que exista esse departamento de fiscalização responsável por regular aquela atividade, indicando, portanto, nessa questão a alternativa correta como sendo a de letra D de dado. A alternativa correta, portanto, repiso aqui, alternativa perfeita para isso, vou voltar na alternativa para reler. Neste caso, D de dado, alternativa fica a atividade da administração pública que regula a prática de ato concernente à higiene no exercício de atividade econômica dependente de concessão ou autorização do poder público. Esse é o fato gerador de uma taxa de polícia. Ficou claro? Vamos partir para a segunda pergunta? Vamos lá, acompanha comigo. Segunda pergunta. Também realizado pela CESP ainda no ano de 2008, mas um exame anterior da questão que eu tinha acabado de comentar, diz assim: na hipótese de o Brasil decretar estado de guerra, a Constituição Federal oferece algumas formas de incrementar a Receita Federal, entre as quais não se inclui a criação do quê? Não inclui a criação de impostos extraordinários por meio de medida provisória, não se inclui a criação de impostos extraordinários por meio de lei ordinária, não se inclui empréstimos compulsórios por meio de lei complementar ou não se inclui empréstimos compulsórios por meio de medidas provisórias. Bom, meus amigos, neste caso, quando o governo federal precisa incrementar a receita em virtude de guerra, neste caso, ou iminência de guerra externa, você ficaria pensando entre impostos extraordinários de guerra e empréstimo compulsório. Está absolutamente correto nesse sentido. Agora, lembrando que o teste pede para você anotar aquela alternativa que não inclui uma possibilidade viável para a União. Você lembra que empréstimo compulsório e imposto extraordinário de guerra podem ser instituídos por conta de guerra ou iminência de guerra externa e que ambos são tributos e, portanto, dependem de lei. No caso, o imposto extraordinário de guerra,
Para ele, basta a lei ordinária, admitindo-se inclusive a utilização de medida provisória. Mas no caso de empréstimos compulsórios, esse só pode ser instituído por lei complementar, sendo impossível esse tributo ser veiculado por medida provisória. Empréstimos compulsórios, de forma nenhuma, poderão ser veiculados por medida provisória, de modo que se o teste pede para você anotar uma alternativa que não inclui em algo viável, a alternativa correta neste caso seria a alternativa D. Vamos conferir? A alternativa D, portanto, diz aqui que os empréstimos não faz parte dessa possibilidade, a instituição de empréstimos compulsórios por meio de medidas provisórias. Ficou claro? Perfeito. Isso porque o empréstimo compulsório é regulado pelo artigo 148 da Constituição Federal e não poderia admitir outro veículo que não fosse legislação complementar. Meus amigos, portanto, no dia de hoje é tudo que eu tinha para falar para vocês a respeito das várias espécies tributárias. Nos vemos, até mais, até uma próxima. Beijos, abraços a todos. Tchau, tchau.